Pensando nessa situação, né, de hoje, a igreja perseguida, pensando na realidade de muitos dos nossos irmãos que estão vivendo numa situação de extrema perseguição. O texto da primeira carta de Pedro, ele usa uma palavra aqui que me chamou muito a atenção. Olá, igreja, sejam bem-vindos ao Jornal. Menos 4 vezes dentro da primeira carta de Pedro, em 5 capítulos, ou seja, praticamente uma lembrança por cada capítulo de 1 Pedro. Eu queria ler o versículo 1 e os demais versículos só para destacar a ideia de Pedro aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. No versículo 17 ainda, ele vai dizer assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. E aí no capítulo 2, no versículo 11, ele volta a repetir, ele diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vejam, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Eu queria destacar esse sentido, né, o que me ficou batendo todo esse tempo é a questão do peregrino, o forasteiro, e até num outro sentido, algumas versões vão usar exilados, não é? E o que isso significa para nós? Então eu queria compartilhar isso com os irmãos e queria pedir que a graça do Senhor nos ajude e ministre para que essa mentalidade de peregrino e essa mentalidade de forasteiro, ela seja mais presente em cada um de nós, quando nós nos identificamos como cristãos. A carta de Pedro, ela é endereçada aos cristãos que são peregrinos, né? E ele coloca aqui na dispersão, e ele cita algumas cidades que, na verdade, não eram ali próxima onde estava Pedro. Essa região é uma região na Turquia moderna. E dispersão, né? Essa palavra a palavra usada era diáspora, para identificar os judeus que haviam se espalhado pelo mundo. Mas o termo também passou a ser usado também para a igreja dispersa pelas várias partes do Império Romano. Essas cidades, né, que são citadas por Pedro, como eu disse, estavam na Turquia. E de acordo com a carta, os cristãos nessa região, eles poderiam também estar enfrentando algum tipo de perseguição. É natural também pensarmos que Pedro esteja se referindo, né, à questão da diáspora, a figura da igreja dispersa pelo mundo. Esse mapa e toda essa perseguição, a igreja está dispersa pelo mundo todo, não é? A palavra diáspora também, ela tem uma relação com um termo Babilônia. E Pedro vai usar essa palavra Babilônia lá no capítulo 5, no versículo 13, ainda dessa primeira carta. E Babilônia aqui foi o lugar de exílio dos judeus. O lugar onde eles tiveram que viver longe da sua terra. Então essa palavra também, quando ele fala Babilônia, tem essa dupla conotação de estar ali no império, na capital do Império Romano, Roma, mas também trazer essa ideia do tempo em que eles foram exilados na Babilônia. É importante também a gente entender o que significa essa palavra peregrino.
Então, peregrino é uma pessoa que está apenas de passagem por um lugar e não pertence àquele ambiente. Guarde isso. Peregrino é uma pessoa que está apenas de passagem por um lugar e não pertence àquele ambiente. Outros termos também são utilizados, por exemplo, como forasteiro. O que é um forasteiro? Forasteiro é alguém que está fora da sua terra natal. É um estrangeiro, né? E também tem o exilado. O exilado é o que sofreu o banimento ou a deportação forçada de um povo para longe da sua terra natal. Então, essas três palavras, em algum momento, elas vão ser intercambiáveis, não é? O peregrino, que está apenas de passagem por um lugar. E se você se identifica como peregrino, você está de passagem por algum lugar, né? Você está de passagem por esse lugar aqui, chamado Terra, esse grande planeta. E se você também se identifica como forasteiro, é alguém que está fora da sua terra natal, como um estrangeiro, não é? E a gente pode lembrar, inclusive, de um personagem, né, que foi o próprio Jesus e a sua família. Herodes queria matar Jesus. E então eles são recomendados por um anjo que eles saíssem da região ali de Jerusalém, da Judéia, e fossem para o Egito. Então, em algum momento, né, o próprio Senhor também passou por essa situação de ser um peregrino, de ser um forasteiro, tá? Agora é interessante porque o peregrino vem de uma palavra grega que significa paróicos. E o que é isso, né? O peregrino é alguém que está fora da casa. Só que tem algumas classes sociais naquela época em que Pedro escreve essa carta, né? Então, o paróicos é como se fosse uma classe social, não é simplesmente uma família, mas ele não tem, talvez algum paralelo hoje, que seria, por exemplo, os membros, né? O paróicos é alguém que está para fora, e aí por exemplo, uma classe familiar, uma classe racial, uma classe comercial ou uma classe profissional. O termo estaria ligado um pouco a isso. Mais ou menos o que a gente chamaria de feudalismo na Idade Média, né? Então, aquele grupo que identifica esses grupos, então, era chamado então de paróicos. Ele também é um termo como eu disse, para designar uma classe da população que, embora residente no lugar, não tinha plenos direitos de cidadania. Eles não eram cidadãos plenos. Pertencer a uma classe de paróicos era como se você não tivesse a cidadania plena. E geralmente, às vezes, por serem estrangeiros, né? A gente hoje, por exemplo, nas empresas, a gente fala dos expatriados, não é? Gente que vem de outro país para trabalhar numa empresa no nosso país, ele não tem todos os direitos de cidadão como um cidadão brasileiro. Ele é um expatriado, não é? Talvez isso ajude um pouco a entender o que seria isso. Então, essa classe de população, eles não eram cidadãos plenos. Eles eram estrangeiros e eles trabalhavam em profissões. Só que essas profissões que eles atuavam, naquele contexto de Pedro, eram profissões com status inferior. Então, era um artesão, era um trabalhador rural, um serviço geral, né? Eles também eram chamados de estrangeiros residentes. Agora é interessante, vai aprofundando um pouco mais, que Pedro, quando ele usa essa palavra peregrinos aqui, ele está usando uma outra palavra. E é uma palavra que traz para uma terceira classe social, mais baixa ainda. Então Pedro ele vai usar um termo que tem o paróicos, que é uma classe social. Aí Pedro ele usa uma outra classe mais baixa ainda, chamada paredemoi, que seriam estrangeiros que residiam
temporariamente num lugar, por diversos motivos. E eu queria que você caminhasse comigo nessa ideia de peregrino, de uma classe que existia, profissional, familiar, social. Pedro não usa essa classe. Pedro desce um pouquinho mais para chamar de peregrino. Estrangeiros, né? O sentido dessa palavra é estrangeiros que residiam só temporariamente num lugar, por algum motivo religioso, social ou de estudo. E é um termo de um estado inferior nos seus direitos do paróicos. Se o paróicos já não tinha direitos, o Pedro vai usar um outro que tem menos direitos ainda. É um termo que eram considerados forasteiros visitantes. E junto com esse grupo de parademoi, havia quem seria? Os escravos. Era a classe que tinha alguns direitos mínimos, e Pedro vai usar uma palavra próxima disso. É muito interessante. Eram pessoas. Também tinha uma outra classe que aí, né, vai abrindo para outras classes. Tinha os homens livres, que eram pessoas da região, que não eram escravos, mas também não eram cidadãos plenos, porque eles não podiam votar. Tinha a classe dos latifundiários. Esses latifundiários eram o dono das terras, era a nobreza local. E tinha também os membros das classes governantes, né, que era o extrato superior da sociedade. E os únicos que tinham totalmente direito de cidadania naquele momento. Então, irmãos, quando Pedro traz essa palavra, e ele diz aqui aos eleitos de Deus, peregrinos, ele está trazendo essa imagem para nós. Alguém com direitos mínimos neste mundo. E Pedro vai usar esse termo com uma desvantagem óbvia, né, em relação às classes superiores. Pertencer a essa classe é ter direitos sociais bem restritos, porque eles não poderiam se casar com pessoas de outras classes, eles não tinham direito de fazer comércio com as pessoas de forma geral, eles não tinham direito a voto nas assembleias, eles tinham direitos restritos, inclusive a propriedade. Em tudo, eram menos que cidadãos e sofriam restrições bastante penosas. E ainda que essas divisões possam não ser totalmente precisas, né, porque isso foi... Você está aí falando de 2000 anos lá atrás, para entender esses estratos sociais, mas Pedro traz, quando você vai estudando, você vai pegando essas questões. Qual é a impressão que fica, irmãos? É de que os cristãos destinatários da carta de 1 Pedro eram as classes sociais mais baixas e menos favorecidas. Eram marginalizadas em muitos aspectos. Talvez bem diferente do que a nossa realidade hoje. Quando a gente olha o livro de Atos, capítulo 2, 42, 47, fala que havia tudo em comum, não é? Que eles se reuniam, vendiam. Talvez isso nos ajuda a pensar esse contexto. Que talvez alguns irmãos tinham recursos, e a gente vê, por exemplo, no ministério de Jesus, mulheres ricas que aportavam no ministério dele, não é? Então tinha algumas pessoas, Paulo quando falou, tinha o procônsul, então tinha algumas pessoas, mas isso era mínimo. Nós estamos falando aqui do ano 60, mais ou menos, que a carta está escrita, e nós estamos falando aí uns 25 anos, 30 anos após a morte de Jesus. É uma igreja recente. Então, e essa carta que Pedro escreve, provavelmente também ela está e ela está mesmo no ambiente de perseguição e de provação. Ele diz aí no versículo 6, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Irmãos, viver essa realidade
dessas igrejas em situação severa ou de extrema perseguição, viver essa realidade desse vídeo, desses irmãos orando numa igreja, um predinho debaixo de chuva, é uma realidade que nós não conhecemos. Viver essa realidade que Pedro está trazendo aqui, peregrinos e forasteiros, nós não conseguimos encarnar esta realidade. A data dessa carta, ela vai nos ajudar, ela não é unânime, não é? Mas a data provável seria o início dos anos 60, como eu disse. Não os anos 60 aqui no Brasil, mas os anos 60 depois de Cristo, não é? Houve um incêndio que devastou Roma, e esse incêndio que devastou Roma, ele serviu como uma acusação contra os cristãos, não é? O que aconteceu? O que acontecia naquele momento? Durante as primeiras décadas da igreja, as autoridades romanas, elas viam o cristianismo como inofensivo. Jesus morreu, ressuscitou, era um grupo pequeno, o cenáculo fala de 120, Pedro prega, um excelente pregador, converte 5.000 pessoas em duas pregações de Pedro, 5.000 pessoas se converteram. Mas ainda era uma religião, né, ou um grupo, nem considerado religião naquela época, era um grupo pequeno. Então as autoridades romanas, elas viam esse grupo como inofensivo. Um ramo fraco do judaísmo. Só que, então o Estado deixava, eles se reuniam normalmente. Só que com o passar dos anos, e nós já estamos falando aqui dos anos 60, ou seja, 30 anos depois, mais ou menos, houve um rápido crescimento da fé. Os cristãos, então, foram começar a ser vistos como um grupo distinto do judaísmo. Não mais um raminho ali do judaísmo, mas um grupo distinto, e começaram a ser tratados sobre suspeita e considerados subversivos. A pregação do cristianismo era contra o quê? O paganismo. Os cristãos ensinavam que não se deve adorar o imperador. Os cristãos que se convertiam, os gentios que iam se convertendo, eles começaram a ter um estilo de vida exemplar. Não participavam das orgias, das festas. E a população civil também começou a ter uma reação hostil aos cristãos. Muitas vezes envolviam interesses comerciais, como Paulo, lá em Éfeso, quando ele, o templo de Artemis também, porque haviam os donos que vendiam, né, as imagens. E quando você tem uma pregação que confronta o paganismo e as pessoas deixam de comprar aquelas imagens, é prejuízo financeiro. Então a população começou a ser hostil em relação aos cristãos por causa do seu estilo de vida. Por causa de que tinha uma pregação que mudava. Eles tinham uma pregação que abandonava costumes. Eles eram testemunhas exemplares. Praticavam boas obras. E isso atraía a hostilização das pessoas. Havia uma ignorância do que seria também as práticas cristãs. Quando a igreja, né, naquele período, fazia a ceia, eles falavam que comeu o corpo de Jesus, bebeu o sangue de Jesus, eles achavam práticas animistas. E isso deixava-os furiosos, né? Havia uma ignorância em relação ao cristianismo. Enfim, queridos, os nossos primeiros irmãos, esses ensinos, contrariavam a cultura vigente. E aí o que aconteceu? A instabilidade política começou a crescer e sobe um imperador chamado Nero. E Nero que vai governar entre 54 e 68. No ano 55, mais ou menos, começam assassinatos dentro do palácio. Assassinato dentro do próprio palácio imperial. O imperador Nero, se você ler a história de Nero, era um déspota. Um homem muito cruel. E aí houve o incêndio de Roma, em 64.
os cristãos então foram acusados e duramente perseguidos. Ele queimou cristãos vivos, como se fossem tochas para iluminar os seus jardins à noite. As pessoas eram colocadas como tochas vivas para iluminar os jardins imperiais. Nero matou cristãos de forma cruel, dando alimento como alimento aos animais selvagens, para entreter o público. Mesmo que alguns tenham escapado às mãos dele, esse imperador matou milhares de cristãos. Alguns cristãos na época viam Nero como um protótipo do anticristo. Tamanha era a sua crueldade. Nero vai morrer logo depois, perseguido, né, por romanos que o odiavam. Ele pagou um preço caro. Então, uma carta de Pedro, irmãos, está dentro de um contexto assim, de perseguição, de luta. Essas cidades que ele menciona aqui, Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia e Ásia, eles estão longe, mas Pedro está percebendo essa pressão dentro do império, e ele é uma questão de tempo para que essa realidade também fosse para outras partes do império, a perseguição fosse. E tem um registro, né, da tradição cristã que confirmam a presença de Pedro em Roma, a capital imperial. E ele teria sofrido então um penoso cárcere de 9 meses, até ele ser executado de cabeça para baixo, durante o governo de Nero, provavelmente entre 64 e 67. E alguns historiadores dizem que quando Pedro foi executado, ele diz assim, algo como: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. E ele então é crucificado de cabeça para baixo. Esse é o contexto da carta de Pedro, quando ele escreve, né, ainda antes da sua execução. É um quadro, queridos, difícil. Esse é um quadro que esses cristãos, essa classe, né, que Pedro vai utilizar para esses irmãos, é uma parte da população que experimenta a nova vida, mas que são hostilizados. Provavelmente é um grupo de irmãos e de pessoas que sofriam em busca do trabalho, eles não conseguiam trabalho. A perseguição hoje, irmãos, na África, em outros lugares também, seja na Ásia, temos amigos que trabalham na Ásia, e ele diz assim que quando um cristão chega no hospital, um hospital que o médico é do islamismo, e ele sabe que aquele que está chegando a ser entendido é um cristão, ele não atende. Ele não atende. Tem cristãos que, recentemente eu recebi notícia, o irmão que faleceu num povoado, e ele não pôde ser enterrado no cemitério local. Eles não permitiam que ele fosse enterrado, ele foi uma briga para conseguir. É perder direitos de cidadania. Esses irmãos, eles não tinham direitos como cidadãos plenos, uma perseguição duríssima do império. E a gente aqui ainda fala em perseguição. A instabilidade política. Eles eram considerados ameaça, como vai ser a própria morte de Pedro. Meus irmãos, é um cenário de desafios, viver como peregrino e como forasteiro. Nós precisamos, de alguma forma também, encarnar essas verdades.
nós não entendemos o que é ser verdadeiros cristãos dentro de uma realidade do mundo ocidental. E o Senhor dá a oportunidade para nós, dá o privilégio para nós de termos isso aqui. E talvez a gente não está sabendo aproveitar. Encarnar essa mentalidade. Eu sou um peregrino neste mundo. Eu sou um forasteiro nesse mundo. Talvez esse seja para você pensar, talvez esse seja uma das grandes dificuldades da gente encarar a morte. Porque a gente acha que nós somos imortais. De que a gente nunca vai partir deste lugar. Talvez isso seja nós amamos Jesus. Promessas, ou não tenhamos encarnado o que é, como Jesus disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu sou um forasteiro, eu sou um peregrino, e Pedro traz isso para nós. Agora, queridos, como é que a gente suporta tamanha dor? Como é que a gente suporta esse sofrimento? Nós precisamos ter uma convicção de que Deus está no controle. E de que Ele mesmo nos chamou. Diz aí no versículo 1, não é? O Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. A convicção de Pedro. Ele tem essa certeza de pertencimento. Eu sou um apóstolo de Jesus Cristo. De que Deus está presente e que nos chamou para um propósito. E de que o Senhor não abandonou o seu povo. Pedro está escrevendo no meio da perseguição, com desemprego, com perseguição do império. Pedro está escrevendo o seguinte: olha, eu sou um apóstolo de Jesus Cristo. Ele não abandonou, apesar das lutas, das perseguições. É ter a certeza de que o Todo-Poderoso está conosco, de que Ele está com você. De que essa comunidade ela é trinitária, com a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Deus não perdeu o controle da criação, Deus não perdeu o controle do seu povo. Aonde está o grande império romano? Aonde está Nero? Ele diz que nós somos escolhidos, eleitos, segundo o pré-conhecimento, a presciência de Deus. Deus tem um propósito para mim e para você e para a sua igreja. Ele nos chamou para glorificar o seu nome, mesmo no meio da perseguição. Estamos sobre a aspersão, ele diz aí no versículo 2, sobre a aspersão do sangue, de quem? De Cristo. Lembra quando Deus protegeu as casas lá no Egito, os umbrais da porta? O anjo da morte passou e aonde tinha a marca do sangue, não teve morte. Nós estamos sobre essa marca. Isso tem que nos remeter à cruz de Cristo. Ali está a nossa redenção, a nossa aliança, a nossa esperança. Nós somos perdoados, nós somos lavados, remidos pelo sangue desse Cordeiro imaculado. A dívida está paga. Estamos sobre a aspersão desse sangue. E aí ele continua dizendo a santificação no Espírito. Para a obediência. Esse é um processo de caminhar sobre a vida cristã, sob a direção do Espírito Santo, sendo por Ele guiado, sendo por Ele santificado. A graça santificadora na sua vida, na vida da igreja, Jesus realizando em mim e você o querer e o efetuar. Essa obra da Trindade nos enche, queridos, como Ele diz, graça e paz sejam multiplicadas. A presença dele, Ele nos regenerou. Como é que a gente suporta essas dores, querido? Tendo essa certeza no coração. Sabendo que Ele nos regenerou também para uma viva esperança, no versículo 3. Ele diz aí, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou
para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. No meio das perseguições, querido, a esperança é o que nos move. O que move esses irmãos no meio de um país africano, debaixo de chuva, orando, derramando o coração, buscando a Deus, é a esperança. É uma esperança que transforma a nossa percepção da realidade. Os iníquos, os homens maus, eles vão pagar por isso, se não se arrependerem. Jesus se ressurgiu dentre os mortos, foi algo jamais visto, jamais vivenciado. Jesus venceu a morte e isso deve mudar o nosso olhar para a vida. Deus nos concede a vida eterna. O Senhor rompe com a morte. Ele rompe com as consequências do pecado sobre nós. O nosso lugar não é aqui. Então Pedro diz: vivam como peregrinos. A nossa pátria é outra. E essa visão, queridos, deve mudar os nossos valores, o nosso estilo de vida. Eu não estou falando que você vai chegar agora fazer vai no cartório e vai transferir agora, amanhã não tem mais nada. Não estou falando para você fazer isso. Eu estou falando para você como nós aprendemos esses dias, para nós vivermos como mordomos. Nós não somos nada, não somos dono de nada. Nós somos mordomos. Como nos lembramos bem, fomos bem lembrados essa semana, não é, Luciano? Quem é mordomo não é dono, administra. Ser peregrino aqui, queridos, é estar em aliança com Ele e ter essa herança. No versículo 4 ele diz: para uma herança que jamais poderá perecer. Olha só, uma herança. Queridos, o banco que a gente tem dinheiro pode quebrar. O carro que nós compramos, eu gosto de carro, ele pode, esses dias aí, o meu carro, eu vou precisar fazer alguma coisa, o carro vive quebrando o vidro, que não sei o que, tá? O carro vai passar. Aquele diploma tão almejado, daqui a pouco não faz muito sentido para nós. Pedro está dizendo para os seus destinatários: é uma herança que não perece, que não contamina, não se altera. Por quê, queridos? Olha o que ele coloca. É uma herança guardada nos céus. É uma herança guardada. Você tem a percepção disso? Protegidas pelo poder de Deus. Ser peregrino, querido, é estar vivendo a fé, vivendo essas realidades. Eu estou acabando aqui. Ainda que as lutas se apresentem, ainda que sejamos afligidos por várias provações, considerem que esse tempo é breve. A eternidade, queridos, é para sempre. E ele diz para os seus destinatários, versículo 13, ele vai dizer assim: estejam com a mente preparada. Não ande conforme o curso deste mundo. Andar em temor durante toda a sua peregrinação. E ele vai terminar no versículo 22, no capítulo 1, né? Ele vai dizer o seguinte: o peregrino deve amar com amor fraternal, em obediência à verdade, com procedimento honesto, doutrina e conduta moral. Devemos expressar essas virtudes. Viver como peregrinos, queridos, é adotar a mentalidade de peregrino, é manter um estilo de vida de peregrino, porque nós estamos em território inimigo. A nossa identidade, a sua identidade, deve estar centrada em Deus. Somos amados por Ele. E essa identidade nos leva a ter uma percepção do sofrimento relacionada ao amor que Ele tem por nós. E perceber esse amor é nos levar a perseverar nas lutas e dificuldades. Pedro nos alerta sobre a brevidade da vida. Ele finaliza, o 24 e o 25,
dizendo assim, no 2:20, aqui ele fala sobre a relva, a erva da planta, não é? Eu perdi aqui a referência. Dizendo o seguinte, que a brevidade da vida, que nós somos como uma relva, mas que dá tempo ainda da gente repensar a nossa caminhada. A nossa verdadeira pátria é o céu, onde agora nós estamos aqui, apenas de passagem por essa terra. Eu queria deixar essa palavra no coração dos irmãos nesta manhã. E para quem foi batizado hoje, essa mentalidade de peregrino precisa ser encarnada em todos nós. Essa mentalidade de forasteiro, de que nós estamos aqui de passagem. O meu desejo é que o Espírito Santo trabalhe no seu coração para você se entender como um peregrino, um forasteiro, um mordomo da parte do Senhor. Que tudo que nós temos, tudo que somos, é dele. E a luta vai passar. A sua identidade como pessoa, não está nesse mundo, nas coisas. Ela está em Cristo. Amém? Eu gostaria de orar nesse instante. Eu gostaria que você te dá um minuto aí para você pensar, ou 30 segundos. Como tem sido, como você tem adotado essa realidade de cristão? Essa mentalidade de ser um peregrino, de que aqui não é o teu lugar. Essa mentalidade de forasteiro, que nós estamos de passagem, não é? Como que isso, qual é a relação que isso tem para você? Que sentido faz isso para você? Como um cristão, como cristã. Pense nisso por um instante. Senhor, o apóstolo Pedro nos coloca um desafio tremendo, Senhor, de nos identificarmos como peregrinos e forasteiros. Sabemos que somos amados pelo Senhor e de que estamos aqui com um propósito de passagem. E o que é, Senhor, 70, 80 anos, 90 anos, comparado com a eternidade? Senhor, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude pelo Teu Espírito a abrir os nossos olhos, para percebermos que somos chamados pelo Senhor para viver neste mundo, mas não como residência permanente, porque não é. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar que somos uns peregrinos aqui. Que o Teu Espírito nos ajude nisso, em sermos bons mordomos do Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Abençoa a vida dos meus irmãos, Pai. Abençoe a Tua igreja, perseguida no mundo. Aqueles irmãos que estão nesse exato momento, Senhor, no meio de uma floresta, escondidos. Aqueles que estão, Senhor, em casas, escondidos,
Aqueles que estão, Senhor, copiando a página de uma Bíblia porque não tem. Aqueles, ó Deus, que estão sendo aterrorizados por regimes autoritários, déspotas como foi Nero. Líderes, missionários, pagando alto preço, Senhor. Mas estão sobre a guarda do Senhor. E nós aqui, Senhor, dá-nos esse sentimento de corpo também, de que podemos ser instrumento nas Tuas mãos. Ajuda a gerenciar aquilo que o Senhor tem dado para cada um de nós. Os nossos, não nossos, mas como mordomos, recursos, talentos e dons para abençoar-nos. Obrigado por esta igreja, pela visão que o Senhor tem dado a todos. Eu peço que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém.